Você já se sentiu desconfortável usando algo sem entender como funciona por dentro? Isso é o que chamamos de caixa preta. Você coloca um dado, sai um resultado, mas o meio é um mistério. A nossa relação com a inteligência artificial e especialmente com os LLMs, que são os grandes modelos de linguagem, é muito próxima disso. Mas calma, um pouco de imaginação, pitada de conhecimento, esse desconforto vai embora. Bem-vindos ao capítulo 2, Abrindo a Caixa Preta. Eu sou o Anderson, do Mundo Hacker, e esse vídeo faz parte do livro IA para Engenheiros Desmistificando os Seus Componentes. Caso você ainda não tenha o livro, o link está aqui na descrição. E não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho, ok? Bem, nós estamos entrando agora no capítulo 2, Abrindo a Caixa Preta, onde eu quero conversar contigo sobre o que é a inteligência artificial, o que são os LLMs e como é que eles funcionam. No final desse capítulo, você deve sair com uma visão bem ampla de como todo esse processo da inteligência artificial funciona e como é a melhor forma da gente interagir com ela. Vamos lá! Vamos abrir como uma das maiores polêmicas. A IA, afinal, é realmente inteligente? Vamos trabalhar essa hipótese com uma pergunta até que simples, o teste do lava rápido. Faça a seguinte pergunta ao LLM da sua preferência. Preciso lavar o meu carro e o lava rápido fica a 50 metros da minha casa. É melhor eu ir a pé ou de carro? Tentamos isso com dois modelos, o ChatGPT e o Gemini. Bem, o ChatGPT tratou a questão como um dilema filosófico, listou prós e contras de ir a pé e ainda perguntou se era uma subida ou se era uma descida. Ele foi fluente, foi divertido, mas equivocado. Ir a pé não é uma opção de verdade, porque o carro precisa ser levado no lava rápido. O Gemini, por sua vez, chegou na resposta correta, mas usou 4 parágrafos e um bocado de raciocínio para dizer algo que um ser humano responderia em apenas uma frase. Vá de carro, afinal, para lavar o carro ele precisa estar lá. Então, essa é uma diferença sutil, mas que é vital. O humano entende que o carro é o foco da missão. Já para um LLM, ele entende que carro, a pé e 50 metros são palavras e conceitos que aparecem juntos nesse conceito e que deve ter algum padrão no uso deles. Mas o modelo ele não entende a realidade do que esses conceitos representam. Mas calma, não estamos aqui dizendo que os modelos são burros e que é uma perda de tempo usar esse tipo de tecnologia. Longe disso. Os LLMs eles são fluentes em linguagem humana, e só isso já é um diferencial tremendo. Apenas não esqueça que eles são uma ferramenta, e como tal, nós temos de aprender como elas funcionam, quais são os benefícios que elas nos trazem e onde que cabe atenção justamente no seu uso, ok? Vamos continuar. Bem, vamos falar um pouquinho dos termos dessa área. Por exemplo, inteligência artificial, ou IA, é o ramo do conhecimento como um direito ou medicina. Usando uma analogia, inteligência artificial é como uma árvore com galhos, onde cada galho é um tipo de especialização. Por exemplo, o LLM que são os modelos de linguagem, ou seja, aqueles onde você consegue interagir digitando perguntas e respostas. Então, o LLM é um tipo de inteligência artificial, ou seja, um desses galhos, e ele é especializado em linguagem natural, em falar como um ser humano. Outro termo comum no mundo da inteligência artificial é machine learning, que é o método matemático usado para treinar uma IA. Bom, quando você quer criar ou construir uma inteligência artificial do zero, você usa o tal do machine learning. Falando em LLMs, é comum que eles tenham nomes que você já deve ter ouvido. ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, Grok. Bem, esses são nomes comerciais de LLMs, ou seja, nomes que os fabricantes deram para os seus produtos. Todos eles funcionam basicamente da mesma forma, ainda que tenham algumas habilidades diferentes. E uma curiosidade comum é o termo GPT. Então, GPT é uma sigla em inglês que significa Generative Pre-trained Transformer. Mas o que isso significa na prática? Que ele é um modelo que gera conteúdo novo, que foi pré-treinado com bilhões de textos e que usa uma arquitetura chamada Transformer para entender o que é relevante dentro de uma frase. É um termo que está em voga, e o outro termo que está em voga nos dias de hoje são os agentes. Bem, agentes são aplicativos que executam tarefas, mas que para raciocinar utilizam uma inteligência artificial, no caso os LLMs. Eles fazem isso num ciclo contínuo, onde eles planejam, agem, verificam o que fizeram,
corrigem e olham se o objetivo foi atingido. Se foi, eles terminam. Se não foi, eles voltam no ciclo e continuam até finalizar a tarefa. E aqui cabe ressaltar uma diferença. Quando você está digitando pergunta e vendo respostas, nós chamamos isso de chatbot, onde você digita e ele responde na hora. Já um agente é um pouquinho diferente. Você digita, mas dando uma tarefa e ele vai se virar para resolver. Você só vai ver o resultado bem mais tarde. Vamos falar um pouquinho do que os LLMs não são. Esqueça os robôs conscientes dos filmes. O LLM ele não pensa, não tem consciência, não tem vontade e não tem experiência sensorial. Ou seja, para ele, palavras como cachorro, osso e abacaxi não evocam nem imagens, cheiros ou sabores. São apenas números. A ilusão de que eles entendem surge porque o LLM fala a nossa língua com uma fluência impressionante. O cérebro humano, condicionado por milênios a associar linguagem à vida, projeta humanidade na máquina. Mas para um LLM, um poema, uma lista de compras é tudo a mesma coisa, apenas uma sequência de números. Bem, mas então, o que os LLMs são? Bem, ele é uma máquina estatística extremamente sofisticada e para nós parece como pensamento, para ele é apenas um cálculo. No fundo, o LLM é apenas um espelho estatístico da humanidade. Internamente, o LLM só lida com números. Então, para poder trabalhar com palavras, primeiro ele precisa transformá-las em números. Esse processo, chamado tokenização, pega uma frase e suas palavras e corta em pedaços, em fragmentos, que ele consiga identificar. Cada um desses fragmentos é o que nós chamamos de token. Veja, o token é como se fosse um CPF, um dado composto por números que identifica aquele pedacinho de uma palavra. Às vezes, uma palavra pode ter apenas um token, mas também pode acontecer de ter vários. Por exemplo, para um LLM, a palavra dog em inglês pode ter apenas um token. Já paralelepípedo, por exemplo, pode ser composto com vários tokens, por exemplo, 5 tokens. Um cuidado aqui, tá? Token não é uma sílaba. Eu sei que ela aparece, mas não é. A forma pela qual um LLM corta as palavras usa um método matemático específico, mas não é silábico. Bem, cada token é apenas um CPF, ou seja, um número. Para que o token tenha um significado para o LLM, ele precisa de uma ficha técnica. Nós chamamos essa ficha técnica de embedding. Essa ficha é preenchida com uma lista de valores, e esses valores indicam como é que o token desta ficha se relaciona estatisticamente com os outros tokens. Veja, não é um significado de dicionário, onde você abre, lê, consulta e vê o que a palavra significa. Um embedding, ele é uma lista de valores, e o LLM consegue utilizar esses valores para montar um mapa matemático de alta dimensão, cruzando os embeddings dos tokens uns com os outros. Tá, mas de onde surgiram esses valores? Como é que ele preencheu essa ficha técnica? E aí é que entra o tal do machine learning. Lendo bilhões de textos, ele percebe como é que as palavras se relacionam. Mas isso não importa muito agora. Só saiba que esta ficha técnica, o embedding, foi preenchida durante o treinamento. E isso é fundamental. Bem, quando você faz uma pergunta, o LLM analisa aquilo que você digitou, transformando palavras em tokens. E então ele calcula qual que é o token mais próximo, estatisticamente mais provável para aquele contexto. Vamos lá. O LLM tem um mecanismo chamado mecanismo de atenção, através da arquitetura Transformer, que permite ao modelo distinguir de banco de praça de banco de dinheiro, pelo contexto da frase. É com o mecanismo de atenção que ele consegue ler a sua pergunta, entender o contexto dela e o que ela significa, e assim calcular os tokens que vão formar as palavras que, por sua vez, vão formar frases, e então o texto final. Toda essa conversa do LLM ela é registrada numa folha dele, chamada Context Window. Essa folha é medida em tokens, ou seja, quantos tokens cabem nela. Quando uma folha enche, o LLM começa a esquecer, ele começa a perder foco, inventar respostas, enfim, ele começa o que chamamos de alucinar. A solução nesse tipo de situação é resume a conversa, fecha e abre uma nova sessão. Bom, e antes de continuar, um aviso importante. Um LLM nunca use o LLM com calculadora. Ele é excelente em comunicar e convencer, mas é péssimo matemático.
Um LLM ele pode afirmar com toda a confiança que 2 mais 2 é 5 e ainda construir uma argumentação brilhante para provar isso. O objetivo de um LLM é replicar a linguagem humana e não fazer contas. Se você precisar fazer cálculos, peça ao LLM para ele montar um script Python ou uma planilha em Excel. Essas ferramentas sim têm a precisão matemática necessária. Existem sim cenários onde ele consegue fazer as contas, mas se você não tiver certeza, na dúvida, peça para ele montar um script ou planilha e aí sim você vai confiar no resultado. Uma pergunta comum é, por que agora? Por que agora nós estamos falando tanto na inteligência artificial? Por que ela parece que está dominando tudo? Então, inteligência artificial não é exatamente uma coisa nova, ela já existe pelo menos desde os anos 40 e 50, quando criaram as suas bases. As ideias do que seria inteligência artificial se baseiam principalmente a partir dos trabalhos de Alan Turing. Por exemplo, existe um teste, a pergunta do Lava Rápido é um tipo de teste de Turing. Nós podemos utilizar para saber se estamos falando com uma pessoa real ou com uma inteligência artificial. Mas a tecnologia da época ainda era insuficiente. Foi perto dos anos 2000 e 2010, com o avanço das GPUs modernas, capazes de fazer cálculos vetoriais muito rápido e de forma paralela, que se acelerou muito o uso da inteligência artificial. Desde 2020, nós estamos na era dos LLMs, que são capazes de utilizar a linguagem humana e cujo uso foi muito disseminado. E agora nós estamos entrando na era dos agentes, os programas que executam tarefas usando a inteligência artificial para raciocinar. Bom, nesse capítulo procuramos abrir a caixa preta da inteligência artificial. Vimos que o LLM não é inteligente como um ser humano, ele tem um tipo de inteligência diferente, mas não é uma inteligência humana. Ele opera sob padrões estatísticos e tokens e embeddings, sem consciência, sem experiência sensorial, mas com uma capacidade linguística extraordinária. Seu papel como usuário é fornecer o ancoramento na realidade que o modelo ainda não possui. Bom, o detalhamento de tudo isso que eu falei aqui você encontra no capítulo 2 do livro IA para Engenheiros. Se você ainda não tem o livro, você pode acessar o link que está aqui na nossa descrição e adquirir o seu exemplar. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito a gente a levar esse trabalho para outras pessoas. Beleza? Ah, tá, mais uma coisa. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 3, onde vamos destrinchar como funciona a criatividade, o raciocínio e a lógica de um LLM. Eu te vejo lá.